Olá pessoal, hoje o podcast Pinga Fogo tem uma sessão muito especial, um episódiozinho. Caio Coppola visitando o Tangará da Serra, participando do circuito AproSoja. Caio, boa noite para você. Como que é vir para Mato Grosso, conhecer essa realidade do produtor rural que é tão demonizado, bem dizer assim, no Brasil? Sim, isso é um fato, né? O agronegócio realmente é vilanizado no Brasil, né? A gente tem forças políticas interessadas realmente na cisânia da sociedade, né? Isso a gente verifica em vários aspectos, em vários recortes, vários segmentos. Em relação à renda, né? Querendo sempre opor, né? Numa suposta relação de opressão, o empreendedor e o trabalhador. Isso também em relação à cor da nossa pele, à nossa origem, até ao nosso gênero, né? A forma como a gente tem prazer. E isso acaba, inclusive, por incrível que pareça, agora repercutindo no agronegócio. Uma coisa que eu percebo é que existem forças políticas poderosas aí, interessadas em pintar o produtor rural brasileiro como se fosse um latifundiário, né, que vive de extrativismo, de mau uso, de exploração dos solos, dos recursos naturais, quando na verdade, quando a gente conhece a realidade do Brasil, a realidade especialmente aqui do agro no Mato Grosso, a gente percebe que é o oposto, né? O produtor rural é o grande parceiro do meio ambiente, 30% da vegetação nativa preservada está em terras particulares, 97% das nascentes preservadas. Eu tive a oportunidade de nadar numa série de rios. Aqui em Mato Grosso? Aqui no Mato Grosso, lá no Bico do Papagaio, nadei lá no Rio das Mortes, até uma história engraçada, porque eu perguntei qual era o nome do rio, falaram Rio Manso. Aí eu fui atravessar o rio, tive certa dificuldade, passei um perrengue lá quando eu estava voltando. Aí eu vi o pessoal preocupado, né? Falou, Caio, você foi atravessar o Rio das Mortes? Ele falou, pô, era outro nome quando eu fui. Mas enfim. Você já tinha visitado o Mato Grosso antes, anterior a isso? Primeira vez. Eu acho que, assim, é dever de todo jornalista responsável que comenta, né, questões ambientais, que comenta questões de agronegócio, vir conhecer essa realidade. Eu sou um cara interessado, eu procuro pesquisar bastante sobre os assuntos que eu comento, mas é outra coisa você vir conhecer e vir conhecer também a dor do homem e da mulher do campo, que ela irradia para toda a sociedade. Né? Então os gargalos de frete, os gargalos de infraestrutura, de logística, isso vai repercutir em toda a sociedade brasileira, vai terminar lá na prateleira do supermercado, e esse é um estado que é fundamental para conter a pressão inflacionária, né, nos alimentos, e também para a questão da segurança alimentar no Brasil e também no mundo. Né? Somos aqui os maiores exportadores de soja, vocês no Mato Grosso são os maiores produtores e exportadores de soja, né, e de carne bovina também. Caio, só para a gente encerrar, que o tempo é bem limitado, vamos dar um parâmetro dessas eleições que está chegando aí. A gente tem dois lados, como que você analisa esse cenário eleitoral que vem se desenhando para outubro? É muito difícil a gente traçar um cenário com certa segurança, né? Porque as pesquisas eleitorais, elas têm um histórico recente de erros grosseiros, né? Mas quando eu analiso os números, eu não fico tão atento assim à fotografia do momento. Eu gosto de enfileirar as pesquisas e analisar os grandes movimentos durante o tempo, né? São as tendências. É a diferença de você olhar uma foto, né, que é uma reprodução distorcida da realidade, e um filme. E o enredo do filme das eleições de 2022, ele conta uma história interessante, né? Quando a gente pega grande parte aí dos institutos de pesquisa, a gente vê que o candidato supostamente líder, né, o ex-presidente, ex-condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva, ele vem perdendo, né, a suposta dianteira que ele tem, encolhendo coisa na ordem de 10 pontos. Né? Isso representa aí coisa de 10 milhões de eleitores, isso tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Ele vem dando declarações que estão aborrecendo aí setores importantes, como por exemplo os evangélicos e os cristãos. E o próprio setor do agro. E o setor do agro, né, relativizando a importância da propriedade. A gente viu aquele discurso lamentável do senador Requião questionando a legitimidade da propriedade privada, né, inclusive no ambiente rural, o Lula falando aquelas barbaridades de que a classe média deveria adquirir uma consciência de que basta um televisor por família, um celular por família, e a população está atenta à hipocrisia de um cara que fala isso, sendo dono de uma cobertura e usando um relógio Piaget de R$87 mil. Então o povo está muito atento, a gente viu um sinal disso no 1º de maio, a gente viu que essa se tornou uma data patriota, verde e amarela, né, tomando aí a Avenida Paulista da minha amada São Paulo. Enquanto isso,
né, a turma vermelha que costumava monopolizar essa data, ficou encolhidazinha lá, e o setor de embutidos só lamenta porque eles acharam que iam vender muito mais mortadela, e isso não aconteceu. Muito obrigado, viu, Caio, pela sua participação Valeu. aqui no podcast Pinga Fogo, e manda seu Obrigado. abraço para os nossos telespectadores aqui de Tangará da Serra. Olha, um abraço enorme para vocês, muito obrigado pela hospitalidade aqui de Tangará da Serra, tem sido um prazer, eu peço desculpas aí pela fonia, mas é um circuito intenso de palestras, não estava preparado, né? Quem diria que um paulista ia vir passar frio aqui no Mato Grosso. Mas é isso, pessoal, muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado, viu, Caio? Valeu.